Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa aula de hoje, vamos tentar fazer juntos da página 56 e a 57 ali do nosso livrinho didático. E ainda falando sobre aquela carta pessoal, né, que o Nelsinho recebe do pai. E vai ser introduzido aqui mais algumas questões sobre mensagens instantâneas e etc, para a gente poder comparar o tipo de linguagem, tá? Caso dê tempo nessa aula ainda, nós falamos um pouquinho sobre o nosso livro, né? O Robinson Crusoe. Lembram que eu passei algumas questões para vocês responderem sobre o livro ali alguns dias atrás. E aí tentamos responder juntos, tá? Caso não dê tempo, fazemos isso hoje, nessa aula, e depois eu faço uma aula só sobre o livro para vocês, ok? Gente, vamos lá então, página 56, gêneros em diálogo, carta pessoal e mensagem instantânea. Mensagem instantânea é super conhecido de vocês, né? Vocês fazem isso o tempo todo, né? Então, não terá dificuldade nenhuma em poder compreender. Vocês não terão dificuldade nenhuma em compreender fazer essa comparação aqui. Com o passar do tempo, vão surgindo outras formas de estabelecer comunicação pessoal. Hoje, nos lugares que dispõem de tecnologia, a distância física entre as pessoas que se comunicam não é mais um fator determinante, como era no passado. Por meio da internet, pode-se usar e-mail e as redes sociais, por exemplo. A maioria dos telefones celulares permite, além do acesso à internet, o envio de mensagens instantâneas. Quando foi feito esse texto, era a maioria, hoje são todos, né, gente? Ninguém, por mais que seja rápido, o e-mail dificilmente você usa, mas para situações mais informais, quando você precisa mandar um arquivo, alguma coisa. Senão, todos estão com o telefone à mão, todos têm acesso à internet no próprio aparelho celular e as mensagens realmente são instantâneas, né? E esses recursos possibilitam a comunicação imediata entre pessoas onde quer que elas estejam. Nesse período de isolamento social, então, que a gente faz uso mais assíduo, né, dessas mensagens. Veja a seguir algumas mensagens trocadas em um aplicativo usado por pessoas que têm aparelho celular com acesso à internet. É o WhatsApp, como eu falei, esse texto aqui o livro trouxe já há algum tempo atrás, já está um pouquinho antiquado, né? Mas ele está aqui apresentando o tipo de mensagem, né, desse aplicativo que é o WhatsApp, que todo mundo conhece. Então aqui tem um textinho, né, da mensagem, que está escrito o seguinte: eu te adoro, fica boa logo e parabéns. Aí aqueles emojis, né, as carinhas com coraçõezinhos ali. Saudades, beijinho. Lali, adorei sua mensagem, também tô com saudades. Tô em Santos, vim pra competição, né? O termo que ela usa ali quer dizer competição. Essa imagem é de uma tela de telefone celular da atleta Jade Barbosa. Lembram da Jade, aquela ginasta que competiu nas Olimpíadas, muito... Eu na verdade, eu assisti e torcia sempre por ela. Que se encontra na cidade de Santos, quando trocou mensagem com a atleta Laís da Silva Souza, nos Estados Unidos. Então, a número 1 ali. Laís e Jade se conhecem desde pequenas, quando competiam juntas na ginástica artística. Como essa proximidade é percebida no texto? Com a maneira íntima, né, que uma se dirige à outra, né, e pelas demonstrações de carinho. Na verdade, assim, a gente percebe aqui que são muito amigas, né, e que se gostam, que uma tem muito carinho pela outra. Agora, quanto ao tempo que se conhecem, fica difícil da gente precisar, né? Mas como o livro solicita faz essa pergunta, a resposta seria essa mesma, a forma íntima como se dirigem uma à outra, o carinho que demonstram ter. Número 2. O texto é construído em uma linguagem característica da internet, ou internetês. Isso a gente tem que tomar muito cuidado quando fazemos texto escrito, né? Para que não apareçam essas palavras ali no texto. Quais são as principais características desse tipo de linguagem? Abreviação de palavras, o uso de recursos audiovisuais, que são as carinhas, os emotions, né? E o uso de símbolos e imagens animadas, como os emotions, certo? Então,
a primeira, a terceira e a quinta. A abreviação de palavras, o uso de recursos audiovisuais, você pode mandar áudio, enfim, né? E o uso de símbolos e imagens animadas como emotions, ok? Porque você verifica que no final da mensagem ali tem um áudio, né? E é muito comum isso, né, gente? Principalmente quando são mensagens longas e alguém que a gente realmente tem muita intimidade, um amigo, é comum a gente mandar áudio para não ficar digitando ali o tempo todo. É muito mais rápido, é ágil, né? Então, essas 3 características: abreviação de palavras, o uso de recursos audiovisuais e o uso de símbolos e imagens animadas como os emotions, certo? Número 3, da página 57 agora. Nessa troca de mensagens, há também marcas de linguagem oral informal, como tô e pro, além do termo em inglês, né, que significa competição. Considerando a situação de comunicação, podemos afirmar que a linguagem do texto é adequada? Por quê? Sim, é adequada, né, gente? Se tratando ali de mensagens instantâneas e de alguém que você conhece já há muito tempo, alguém que você tem uma certa intimidade, são mensagens adequadas, sim, pois se trata de uma conversa informal entre 2 pessoas com alto grau de intimidade. Então, uma conversa informal, não tem problema nenhum utilizar essas abreviaturas, essas abreviações, esses termos, não tem problema, porque é uma linguagem informal. Letra B. Se você fosse utilizar esse aplicativo para enviar uma mensagem importante a alguém que você não conhece muito bem, seria adequado usar esse tipo de linguagem? Gente, se é alguém que eu não conheço muito bem, mas eu estou usando um aplicativo para mandar, eu posso usar uma linguagem informal. Porém, eu tenho que tomar certos cuidados, né? Eu não vou, por exemplo, colocar emotion ali para a pessoa, eu não tenho intimidade para isso. Eu vou utilizar a linguagem informal porque o gênero me permite isso, mas com muita cautela, não tão informal assim, certo? Eu vou tentar escrever já de uma maneira mais sofisticada, mais adequada à língua padrão, certo? Eu posso utilizar linguagem informal porque o aplicativo me permite isso, o gênero me permite isso, porém se é uma pessoa que eu não tenho muita intimidade, eu não vou me sentir à vontade em usar uma linguagem tão informal assim. Então eu vou adequar a minha linguagem, certo? Eu posso utilizar alguns termos, né, como em vez de estou, tô, ok? Mas eu tenho que tomar cuidado para não exagerar nesses termos, porque é alguém que eu não tenho intimidade, eu não conheço muito bem. Então, eu vou adequar a minha linguagem, por mais que seja escrita e esteja num aplicativo, certo? Então, usando sempre com cautela. Número 4. Agora, compare esse texto da troca de mensagens no aplicativo com o texto da carta que você leu no texto 1. Aquela carta lá que o pai escreve para o Nelson. Lembram que nós lemos juntos e já fizemos algumas questões de interpretação sobre ela? Letra A. Escreva o que os textos têm de semelhante quanto à finalidade. Qual é a finalidade da carta e qual é a finalidade das mensagens instantâneas ali? Gente, os dois, né? Ambos os textos, tanto o Joel como a Laís, né, que são os autores, expressam sentimentos afetivos por seus interlocutores, né? Então, a finalidade dos dois textos aqui foi a expressão de afetividade. Eles estão expressando sentimentos, certo? Então, ambos os textos, tanto Joel como Laís, expressam sentimentos afetivos por seus interlocutores. A próxima, a situação de comunicação, formal ou informal? De novo, né, gente? Os dois textos estão inseridos em uma situação informal de comunicação, né? O Joel se comunica com o filho e a Laís se comunica com a Jade, que é uma amiga, ok? É de pai para filho e entre amigas. Então, a situação aqui predominante é a situação informal. E a modalidade de linguagem, oral ou escrita? Ambos os textos são construídos na modalidade escrita, por mais que no aplicativo WhatsApp nós temos ali, né,
a figurinha que sugere que foi enviado um áudio, que também podemos utilizar a linguagem, não precisamos usar somente a língua escrita, podemos usar a língua falada, né? Através dos áudios, das mensagens. Mas a maioria da mensagem ali foi escrita, foi usada a escrita para se comunicar, certo? Então, ambos os textos são construídos na modalidade escrita. Aos interlocutores, né? Qual que é a semelhança aqui? Os interlocutores de ambos os textos são muito próximos ou íntimos, né? Primeiro, o Joel escreve para o filho, né? O grau de parentesco, pai e filho. E as duas meninas ali são amigas, certo? E sugere, né, ali que são amigas desde muito cedo, desde a infância. Letra B. Escreva o que os textos têm de diferente quanto. Prestem atenção, agora é de diferente. O que esses textos têm de diferente? Ao suporte, o que quer dizer isso? Onde foram publicados? Aplicativo de troca de mensagens via internet, né? WhatsApp ali, e livro. Então, aí eles são diferentes. Um deles é o aplicativo de troca de mensagens via internet e o outro, um livro. E a linguagem, o que eles têm de diferente quanto à linguagem? Embora os dois, né, ambos apresentem características da linguagem oral ou informal, no aplicativo de mensagem, algumas palavras são escritas em uma linguagem própria, né? O que nós havíamos falado? O internetês, certo? Então, o aplicativo ele é mais informal ainda, porque ele utiliza dessa linguagem própria. A interação entre os locutores, qual que é a diferença entre a interação aqui entre os locutores? No aplicativo de mensagem, a interação pode ser imediata, é instantânea. Você escreve e é possível, né, se alguém estiver com o aparelho celular na mão e com bastante disposição para ler a sua mensagem e te responder no mesmo momento, a resposta pode ser instantânea, pode ser na mesma hora, certo? Então, pode ser imediata, né? Já que o interlocutor tem a possibilidade de responder imediatamente, se estiver conectado à internet. E na carta, gente, na carta é preciso sempre esperar, né? Esperar a resposta do parceiro de comunicação, que pode ser rápida ou não, porque não envolve somente a vontade dele visualizar e responder como é no WhatsApp, né? E que você tenha equipamentos para isso, né? Que você disponha, por exemplo, da internet, né? Não, a carta você depende que escrever a carta, selar a carta, enviar pelo correio, você depende que o correio enderece, leve a sua carta até o endereço, até o remetente, o destinatário, né? Que você é o remetente, está escrevendo a carta, que ele pegue a sua carta e leve até o destinatário. Isso pode ser rápido ou não, né, gente? Porque envolve outros fatores, né? Não depende exclusivamente dos interlocutores, como o serviço de entrega dos correios, né? Então, na mensagem, ela pode ser instantânea, vai depender, né? Como eu falei anteriormente, vocês sabem bem, vai depender da vontade, da disposição do teu interlocutor. E já a carta, por mais que você escreva uma carta para mim e a minha vontade seja te responder imediatamente, eu pegue um papel, escreva a minha resposta, vai levar um tempo para isso, porque não depende somente da minha vontade, né? Depende do tempo de entrega dos correios e etc. Ok? Gente, então fizemos até a página 57. Por hoje é só. Na próxima aula nós continuamos. Vamos falar um pouquinho de verbos irregulares e também sobre o livrinho do Robinson Crusoe. Ok? Até a próxima e fiquem bem.